Na aula passada a gente viu dimensão e mudança de base. E nessa aula a gente vai ver espaço linha, espaço coluna, espaço nulo e espaço solução de sistemas lineares. Primeira coisa que a gente vai definir é espaço linha, espaço coluna e espaço nulo. Portanto, considera essa matriz aqui, uma matriz n por n quadrada, né? Uma matriz de ordem n, arbitrária, ou seja, entradas A1, A12, A1n, A21, A22, A2n, AM1, AMN, AM2, AMN. A matriz tem m linhas e n colunas. Então, se a gente pegar cada linha aqui, cada linha tem n componentes. Primeira linha, R1, A11, A12 até A1n. Segunda linha, vou chamar do vetor R2, de componentes A21, A22 até A2n. E eu vou pegar assim sucessivamente até o vetor Rm, que é AM1, AM2, AMN. Tá? Esses vetores são vetores linha de A. Ou seja, são vetores construídos com as linhas da coluna, da matriz. E esses outros vetores C1, C2 até Cn são vetores coluna. Nota o seguinte, se a matriz tem m linhas e n colunas, tá? Aqui é m. A matriz tem m linhas e n colunas. Então, m linhas vai ter m vetores linha. E n colunas vai ter n vetores coluna. Tá? Os vetores linhas estão em Rn e os vetores coluna estão em Rm. Por exemplo, considera essa matriz aqui, duas linhas e três colunas. Então, as linhas delas, a primeiro vetor linha é 2, 1, 0. O segundo vetor linha é 3, menos 4, 3, menos 1 e 4. Né? E os vetores coluna são as colunas da matriz. O vetor C1 é referente à primeira coluna, é o vetor de coordenadas 2, 3, o vetor C2 coordenadas 1 e menos 1, o vetor C3 de coordenadas 0 e 4. Definição. Né? Então, pega uma matriz de m linhas e n colunas, espaço Rn, gerado pelos vetores linhas de A, é o espaço linha de A. O subespaço Rm, gerado pelos vetores colunas de A, é o espaço coluna de A. E o espaço solução do sistema homogêneo AX é igual a zero é o espaço nulo. É simples, a definição é simples. Tá? Mas a primeira coisa, né, tem duas questões importantes aqui. Primeira questão, quais são as relações entre as soluções de um sistema linear AX é igual a B e o espaço linha, espaço coluna e espaço nulo da matriz? Tá? Então, para que a gente está estudando esses espaços? Depois, a questão 2 é: quais relações existem entre espaço linha, espaço coluna e espaço nulo da matriz? Tá? Então, aqui, ó. Primeira questão: qual é a solução do sistema linear? Né? O que tem a ver a solução do sistema linear AX igual a B e esses espaços que a gente acabou de definir? Pega uma matriz, né, de coeficientes A, o vetor x de variáveis. Se C1, C2, TCN denotam vetores coluna, então, quando a gente escrever AX, a matriz A agindo sobre esse vetor coluna de variáveis, a gente pode expressar, então, o sistema AX como uma combinação linear dos vetores coluna da matriz, onde as variáveis são os coeficientes da combinação linear. Tá? Ou seja, esse sistema linear AX é igual a B, ele pode ser escrito como uma combinação linear de colunas do lado esquerdo, cujos coeficientes da combinação linear são as variáveis, e do lado direito B. Ou seja, AX é igual a B, somente se o vetor B ele puder ser expresso como combinação linear dos vetores coluna. Ou seja, o sistema AX é igual a B de equações lineares é consistente somente se
B está no espaço coluna de A. Tá? Por exemplo, aqui, considere AX, né, a matriz A, de entradas menos 1, 3, 2, 1, 2, menos 3, 2, 1, menos 2. Agindo no vetor de variáveis x1, x2, x3 é igual ao vetor B de coordenadas 1, menos 9 e menos 3. Agora, vamos mostrar que B está no espaço coluna. Tá? Ou seja, eu posso expressar B como combinação linear dos vetores de A. Primeira coisa, vamos resolver o sistema por eliminação gaussiana. Tá? Então, a matriz menos 1, 3, 2, né? Vamos copiar só a matriz aqui. Então, primeira coisa, a gente tem que identificar um pivô na primeira linha. Então, está aqui o menos 1, que é o primeiro elemento à esquerda, né? Mais à esquerda que não é nulo. Então, vamos multiplicar a primeira linha por menos 1 e alcançar aqui, né? Obter o nosso pivô 1. Então, a primeira linha vai ser 1, menos 3, menos 2, menos 1. Agora, eu vou eliminar, vou obter zeros abaixo, na coluna abaixo do pivô. Multiplica a primeira linha por menos 1 e soma a segunda linha. Então, vai ser a nossa nova segunda linha. Tá? Então, aqui, ó. Menos 1, aqui vai ser 0, 5, menos 1 e 8. Tá aqui, 5, menos 1 e 8. 0, 5, menos 1 e 8. Agora eu vou multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar a última linha. Então vai dar 0, 7, 2 e menos 1, que é essa linha daqui. Agora o próximo passo. Eu identifico aqui o primeiro elemento não nulo, mais à esquerda da linha 2, esqueço a linha 1. Então eu vou obter um pivô. Multiplico a linha 2 por 1 sobre 5, 1 quinto, e obtenho o pivô. Agora, para zerar aqui abaixo da coluna do pivô, eu vou multiplicar por menos 7, a segunda linha, e somar a terceira linha. Então, eu obtenho essa terceira linha, né? E agora, eu multiplico por 5 17avos a terceira linha para obter um pivô. Obtive um pivô, e agora, né, obtive um pivô, e agora faço o processo inverso da eliminação. Né? Eu já obtive o pivô, então vou multiplicar a última linha por 1 quinto e somar a linha de cima para eliminar esse zero. Tá? Então ficou 3 quintos aqui, menos 8 quintos, deu menos 1, aqui do lado direito. Então agora, de novo, vou multiplicar por 2 a última linha e somar a primeira, para eliminar esse menos 2 daqui. Então vai ser 0. Tá? Agora, olha só, a segunda linha é 0, 1, 0, menos 1. Tem o pivô, então eu vou multiplicar por 3 a segunda linha e somar a primeira para sumir com esse menos 3. Por fim, né, eu obtive então uma matriz identidade, uma matriz de coeficientes, e do lado direito, né, os coeficientes. Então a solução do sistema é só ler dessa matriz, vai ser x1 igual a 2, x2 igual a menos 1, x3 igual a 3. Está aqui. Então, esse sistema tem solução, portanto, o B, né, o vetor B, ele pode ser expresso como combinação linear dos vetores coluna, onde a solução do sistema são os coeficientes da combinação linear. Tá? Podem verificar, pessoal. Parem o vídeo e verifiquem que esse vetor à direita é realmente 2 vezes o vetor 1, o coluna 1, menos uma vez a coluna 2, mais 3 vezes a coluna 3. Tá? Essa propriedade de fato se verifica. Teorema. Se x0 denotar uma solução qualquer de um sistema linear consistente, ax é igual a b, e se S é um conjunto de vetores V1, V2 até Vn, for base do espaço nulo de A, então cada solução do sistema ax é igual a b dado, ele pode ser expresso como uma solução do sistema homogêneo, tá? Quer dizer, uma solução qualquer, uma solução particular, mais uma combinação linear da base do espaço nulo, ou seja, o espaço que é a solução do sistema homogêneo.
né? E isso vale vice-versa. A solução geral do sistema linear consistente, então, pode ser expressa como uma soma de uma solução particular daquele sistema mais a solução geral do sistema homogêneo. O que eu acabei de falar, né? Então, olha só, estudando sistemas lineares, a gente já escalonou essa matriz aqui, né? Olha só, do lado esquerdo, aqui tem a matriz vezes um vetor de 6 coeficientes, de 6 variáveis, é igual ao vetor nulo. E do lado direito, ou seja, do lado esquerdo aqui a gente tem um sistema homogêneo e do lado direito um sistema não homogêneo. Pessoal, a gente já escalonou essa matriz com detalhes em 5 aulas passadas. Então parem o vídeo. Se alguém ainda tiver a dúvida de como escalonar essa matriz e de como achar a solução do sistema homogêneo, parem a dúvida e revejam 5 aulas que a gente já fez isso explicitamente. Em particular na última aula, tá? Na aula 17. Então, olhem só, a gente mostrou que o sistema, a solução do sistema, aqui, do lado direito aqui, tá? Era uma solução particular, que esse vetor aqui, 0,00001 terço, mais uma solução geral do sistema homogêneo, tá? Fazendo a solução aqui do sistema homogêneo, a gente tem que esses 3 vetores geram espaço-solução, tá? E essa daqui, esse primeiro vetor é a solução particular, né? Então a gente já viu esse exemplo 5 vezes. Encontre uma base para o espaço nulo dessa matriz. Pessoal, de novo, na aula passada a gente já fez pela quinta vez esse escalonamento e a gente viu que esses vetores V1, V2 e V3, eles são base do espaço-solução do sistema homogêneo. Então, eles formam a base do espaço nulo para esse sistema. Agora, uma informação importante é, se uma matriz R está na forma escalonada por linhas, então os vetores linha com pivôs formam a base do espaço linha e os vetores coluna com pivôs formam uma base do espaço coluna, tá? Então aqui, ó, essa matriz, ela tem 3 pivôs. Então, ela está na forma escalonada por linhas, porque tem pivôs e 0 abaixo dos pivôs, tá? Então, esses vetores linha onde tem pivôs, ou seja, a primeira, segunda e terceira linhas, formam uma base para o espaço linha. E a primeira, segunda e quarta colunas formam uma base para o espaço coluna. Tá? É simples assim. Encontre, aqui ó, vamos encontrar uma base para o espaço linha dessa matriz aqui dada. Tá? Então, olha só, a gente vai fazer o seguinte, vai reduzir essa matriz dada à sua forma escalonada e ver quais linhas que tem pivô. E daí a gente já pode ler diretamente quem é a base do espaço linha. Então, escalonar essa matriz. Primeira coisa, pega a linha 2. Olha só, qual que é a técnica de escalonamento? A gente escolhe um pivô, né? A gente acha um pivô. Aqui já tem o pivô. Então, a gente vai fazer operações sobre as linhas e obter zeros abaixo aqui do nosso pivô. Então, primeira coisa, linha 2, menos 2 vezes a linha 1 vai ser a nova linha 2. Tá? Então, linha 2, pega a linha 2 e subtrai dela 2 vezes a linha 1. Então, vai dar menos 2 mais 2, 0. Está aqui o 0. Menos 2 vezes menos 3, 6. Menos 6, 0. Está aqui. Menos 4, 4 vezes menos 2, menos 8, mais 9, 1. Está aqui o 1. Depois, menos 2 vezes menos 2, 4. Menos 1, 3. Está aqui o 3. 5 vezes menos 2, menos 10. Mais 8, menos 2. Está aqui o menos 2. E 4 vezes menos 2, menos 8. Mais 2, menos 6. Está aqui. Tá? Então, a gente teve 0 aqui. Faça a mesma coisa.
Agora, né? Então, olha só, a gente obteve essa matriz, eu vou repetir essa matriz aqui e faço a mesma coisa. Linha 3 menos 2 vezes a linha 1 vai ser a nova linha 3, tá? Parem o vídeo, façam essa conta, vai dar essa matriz aqui. E, então eu já eliminei, eu já obtive zeros abaixo do pivô a menos da última linha. Então agora é mais fácil, é só somar a primeira com a última linha. Olha só, se eu a primeira linha é exatamente menos, é o negativo da última linha. Então se eu somar a primeira com a última linha para ser a minha nova linha 4, vai dar tudo zero. Né? É que está escrito aqui nessa matriz. Tá? Então, agora olha só, eu tenho aqui um pivô aqui e o próximo passo é, então, obter um pivô. Então eu tenho essa matriz, tá? Então eu faço a linha 1 menos 4 vezes a linha 2. E essa vai ser a minha nova linha 1, tá? Então eu vou obter zeros acima do pivô, tá? Agora, para eu eliminar esse 1 abaixo do pivô, esse 1 daqui, eu vou fazer linha 3 menos a linha 2 e vai dar a nova linha 3. Então a linha 3 agora com essa operação vai dar a linha 0, 0, 0, 0, 1 e 5. Então eu tenho pivôs aqui no 1, na posição 3 e na posição 5. Tá? Para obter, só para um exercício, né, como exercício, então a gente obteve essa matriz. Vamos obter a forma escalonada reduzida por linhas. Né? Eu tenho, olha só, acima desse pivô, eu tenho um 13 aqui. Então eu quero que esse cara seja 0. Então eu vou multiplicar essa terceira linha por menos 13 e somar por menos 13 isso e somar a linha 1. Tá? Fazendo isso, a linha 1 vai dar 1, menos 3, 0, menos 14, 0, menos 37. Tá? Agora, essa matriz eu coloco ali, o resultado, e faço linha 2 mais 2 vezes a linha 3 para sumir este menos 2 aqui. Então, o resultado é este daqui. Tá? Obtenho a nova linha com zeros acima desse pivô na posição 5. Tem zeros acima e abaixo do pivô na posição 3 e zeros abaixo na posição 1. Então, essa é a forma escalonada por linhas. Tá? Então, essa é a forma reduzida escalonada por linhas. Os vetores linha não nulos da matriz escalonada formam a base de R. Portanto, é a primeira linha onde tem pivô, segunda linha onde tem pivô e terceira linha onde tem pivô. A última linha não importa porque é todo mundo zero. Tá? Então, a base do espaço linha tem 3 dimensões. Teorema. Sejam A e B matrizes equivalentes por linhas. Um conjunto qualquer de vetores coluna de A é linearmente independente se somente se o conjunto de vetores coluna de B é linearmente independente. E um conjunto qualquer de vetores coluna de A forma a base do espaço coluna de A se somente se o conjunto de vetores coluna correspondente de B forma uma base do espaço coluna de B. Tá? Então a gente vai utilizar esse teorema. Veja a demonstração no livro lá. E, bom, utilizando esse exemplo, né, encontre uma base do espaço coluna dessa matriz. Olha, nos slides passados, a gente demonstrou que a forma escalonada de A é essa daqui. Então, a gente tem que ver, né, pelo teorema, a gente vê que onde tem pivô, as colunas que tem pivô formam a base para o espaço linha. Então, são a primeira, terceira e quinta colunas. Tá? Então, são exatamente aqui, ó, primeira, terceira e quinta colunas. Então, como a primeira, terceira e quinta colunas tem o pivô, então esses vetores C1, C2 e C3, que são a primeira, terceira e quinta colunas, formam a base do espaço coluna de R. Tá? Encontra uma base para o espaço coluna dessa matriz. Né? Então, olha só, esse C1, C2 e C3, né? Ou seja, a coluna 1, a coluna 3 e a coluna 5
elas formam uma base para o espaço coluna de R, né, na posição 1, 3 e 5. Então, né, como a gente achou que a primeira, terceira e quinta coluna de R contém o pivô do vetor linha, então a gente conclui também que, correspondentemente, a primeira, terceira e quinta colunas desta matriz, como ela é equivalente escalonada, é equivalente por linhas na matriz escalonada, então esse vetor, que é a primeira coluna da matriz dada, que tem coordenadas 1, 2, 2, menos 1, a coluna 3, que tem coordenadas 4, 9, 9, menos 4, e a coluna 5, que tem coordenadas 5, 8, 9, menos 5, formam uma base para o espaço coluna. Então, se a gente quiser saber o espaço coluna, a base para o espaço coluna reduz a forma escalonada por linha, vê quais colunas que contêm pivô e, correspondentemente, as matrizes, as colunas da matriz dada. Tá? Agora, a gente vai estudar, né, bases de espaço vetorial usando operações com linhas. Então o nosso problema que a gente quer resolver é: encontre uma base do espaço R5 gerado por esses 4 vetores. Tá? Então, o espaço gerado por esses vetores é o espaço linha dessa matriz, onde cada elemento dessa matriz é um desses vetores. Tá? Então, agora, se a gente reduzir a matriz a uma forma escalonada por linha, tá? A gente vai obter o seguinte. Bom, vamos escalonar essa matriz. Primeiro, vamos achar um pivô, né? O pivô está aqui. Então, vamos multiplicar. Vou pegar a linha 2 e subtrair 2 vezes a linha 1, para ficar 0 aqui embaixo. Tá? Então, a segunda linha vai ser a linha 2 menos 2 vezes a linha 1, vai ser a nova linha 2. Então, a linha 2 vai ser 0, menos 1, menos 3, menos 2, 0. Tá? Vou pegar essa matriz e copiar lá. Agora eu quero sumir com esse 2 abaixo aqui. Tá? Então eu vou fazer linha 4 menos 2 vezes a linha 1, para sumir com esse 2. E a última linha vai dar 0, 10, 18, 8 e 0. Tá? Agora, então eu copiei aqui a matriz. Eu vou simplesmente inverter o sinal da linha 2 para obter um pivô. Então, obtive aqui a linha 2. Então, agora eu vou pegar essa matriz, copiar, vou multiplicar, vou somar a linha 1 com 2 vezes a linha 2, para assumir com esse menos 2 acima do pivô. Então, essa vai ser a nossa nova linha 1, que vai ser 1, 0, 6, 4, 3. Agora eu vou sumir com 5 e com 10 abaixo desse pivô da segunda coluna. Tá? Então, copia a matriz. Só copia a matriz. Então, primeira coisa. Vou multiplicar a linha 2 aqui por menos 5 e somar a terceira coluna. Então, a terceira coluna vai ser zeros. Vai ser só zeros. Então, como é só zero, deixa ela aqui, né? E eu vou multiplicar esta segunda linha por menos 10 e somar a terceira, para ser 0 aqui abaixo do pivô. Tá? Finalmente, agora sim, eu copio a matriz que eu obtive, troco a terceira linha com a quarta, para a última linha ser somente 0. E a terceira linha dessa matriz eu divido por 12, para obter um pivô. Tá? Então, essa é a forma escalonada. Agora, para reduzir a forma escalonada reduzida por linhas, eu vou somar linha 1 menos 6 vezes a linha 3. Para quê? Para tirar esse 6 aqui acima do pivô da terceira coluna. E essa vai ser a nova linha 1. Então, ao fazer essa operação, né, linha 1 menos 6 vezes a linha 3 vai ser a nova linha 1. Então, a nova linha 1 vai ser 1, 0, 0, menos 2 e 3. Copio a matriz aqui. Agora, linha 2 menos 3 vezes a linha 3, para sumir com esse 3 aqui de cima. Então, a nova linha 2 vai ser 0, 1, 0, menos 1, 0. Tá? Então, quase lá. Eu copio, então, a matriz que eu obtive. Né? Essa matriz aqui tem 3 pivôs. Então, o vetor não nulo dessa matriz são W1, né? Olha só, o vetor 1 de coordenadas 1, 0, 0, menos 2, 3. Tá aqui, ó. 1, 0, menos 2, 1, menos 2, 0, 0 e 3.
Tá. Tá. Whatever. Tanto faz aqui, pessoal. Na nossa expressão aqui, vamos escrever aqui, ó, o W1 é igual a 1, 0, 0, menos 2 e 3. O W2 é igual a 0, 1, 0, menos 1, 0. O W3 é igual a 0, 0, 1, 1, 0. Esses três vetores, então, formam uma base para o espaço linha. Né? Formam a base para o espaço gerado por esses vetores aqui. Tá? E, no final das contas, literalmente, esses vetores formam a base do espaço linha. Né? Então, formam a base do espaço gerado por V1, V2, V3 e V4. Então, acabou o exercício aqui, o exemplo. Tá? Até agora, a gente procurou base sem considerar restrições particulares. Agora, a gente vai resolver o seguinte problema. A gente vai encontrar uma base do espaço linha de uma matriz constituída inteiramente de vetores linhas de A e uma base do espaço colunas de A constituída inteiramente de vetores colunas de A. Como que a gente faz isso? Aqui, ó. Primeira coisa. Encontre uma base do espaço linha dessa matriz consistindo totalmente em vetores linhas de A. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, vamos transpor a matriz A, ou seja, o que era linha virou coluna, o que era coluna virou linha. Então a gente obtém essa matriz embaixo. Com isso, depois a gente vai converter o espaço linha de A no espaço coluna do A transposto. Então a gente vai usar o método do exemplo anterior para achar uma base do espaço coluna de A transposto e finalmente transpor de novo para voltar a analisar os vetores linha. Se a gente transpor a matriz A, a gente vai obter então essa matriz. Ou seja, o que é transpor? O que era linha virou coluna e o que era coluna virou linha. Está aqui. Tá? Agora sim, né, eu só copiei a matriz A aqui. Vamos escalonar. Primeira coisa, já tem um pivô. Aqui já tem um pivô, que é essa posição 1. Então eu somo duas vezes a linha 1 a linha 2 para obter 0 aqui abaixo da primeira coluna. E essa vai ser a nossa nova linha 2. Tá? Copio essa matriz lá e vou trabalhar com ela agora. Agora, para sumir com esse 3 aqui de baixo, né, eu vou multiplicar a linha 1 por menos 3 e somar a quinta linha. Vai ser a nova quinta linha. A nova quinta linha aqui, então, vai ser tudo 0. Porque, olha só, se eu multiplicar por menos 3 a linha 1 e somar a linha 3, vai dar 0, né? A linha 3 é 3 vezes a linha 1. Então, a última linha aqui vai dar 0. Então, eu pego essa matriz, copio lá. O que eu faço agora? Obtenho um pivô aqui. Esse cara é menos 1, então eu vou multiplicar por menos 1 a segunda linha e obter a linha 0, 1, menos 5, menos 10. Pego essa matriz, copio lá, e eu faço a linha 1 menos 2 vezes a linha 2, para que eu suma, que eu zere este elemento 2 aqui. Tá? Então eu obtenho o 0 aqui em cima. E obtenho essa nova matriz. Agora, essa nova matriz, eu copio ela e faço a linha 3 mais 3 vezes a linha 2, vai ser a nova linha 3. Para quê? Para sumir com esse menos 3 aqui embaixo. Então, linha 2 vezes 3 mais a linha 3. Vai dar 0, 0, 0 e menos 12. Está aqui, linha 3. Tá? Obtive essa matriz, copio essa matriz lá. E agora, então, pessoal, a linha 4 mais a linha 2, mais 2 vezes a linha 2, né? Olha, tá aqui 2 vezes a linha 2 mais a linha 4, para eliminar esse menos 2 aqui, tá? Então vai ser 0, 0, 0, menos 12. Essas duas linhas são iguais, então eu posso somar uma com a outra, subtrair uma da outra e obter zeros, tá? E vou obter zeros aqui. Tá? Então, eu obtive zeros. E simplesmente, aqui tinha um menos 12, né?
e eu dividi uma das linhas por menos 12, deu o pivô, e somei a linha antiga, né, onde tinha o menos 12, subtraí uma da outra para dar zero. Então, deu pivô aqui na primeira coluna da matriz transposta, na segunda coluna e na quarta coluna. Então, essa é a forma escalonada reduzida por linhas. Tá? Então, olha só, como aqui é a primeira, segunda e quarta colunas, então eu volto lá na matriz transposta e obtenho dela a primeira, segunda e quarta colunas, que são esses vetores. A primeira coluna voltem lá naquele slide, tá? A primeira coluna é o vetor 1 menos 2, 0, 0, 3. A segunda coluna é o vetor 2 menos 5, menos 3, menos 2, 6. E a quarta coluna é o vetor 2, 6, 18, 8 e 6. Agora, como isso aqui é da transposta, então a gente transpõe de novo para obter as linhas da matriz A. Então, esses vetores, R1, que é o vetor de coordenadas 1, menos 2, 0, 0, 3. O R2, vetor de coordenadas 2, menos 5, menos 3, menos 2, 6. E R4, que é o vetor de coordenadas 2, 6, 18, 8 e 6, formam a base do espaço-linha. Tá? Então, a gente utiliza o método que a gente sabe já de determinar a base para o espaço-coluna para este caso também. Tá? Então, pessoal, aqui também a gente pode encontrar um subconjunto desses vetores, tá? Que forma uma base para espaço gerado por esses vetores, utilizando o mesmo método. Tá? Ou seja, eu obtenho uma matriz, aqui, ó, eu obtenho uma matriz, eu disponho, olha só, tomo esses vetores V1, V2, V3, V4 e V5. Tá? Esses vetores, eles são dispostos aqui, o V1 na primeira coluna, o V2 na segunda coluna, o V3 na terceira coluna, o V4 na quarta coluna e o V5 na quinta coluna. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar essa matriz e escalonar, obter a forma reduzida por linhas. A forma escalonada reduzida por linhas, parem o vídeo e façam esse exercício, tá? Que é bastante importante. Quando a gente faz isso, a gente obtém os vetores coluna da matriz resultante, que é W1, W2, W3, W4 e W5. Pivôs na primeira, segunda e quarta colunas. Tá? Então, os pivôs são W1, W2 e W4 e, portanto, os pivôs, as colunas correspondentes, que é o V1, V2 e V4, formam uma base para o espaço coluna. Certo? Assim. E façam esses exercícios que eu deixei aqui no final da aula, tá? Façam todos e não deixem de tirar suas dúvidas na monitoria e no meu atendimento também. Então, por hoje é só. Bom dia para vocês e bons estudos.